Capítulo 3. Afinal de contas, o que é a educação cristã clássica? Agora que você saboreou um pouco do verdadeiro propósito da educação clássica, isso ajudará a compreender o que ela é. Linguagem, línguas e suas literaturas, estudos sociais, ciências, matemática e educação física preenchem uma agenda escolar comum. Os professores transferem informações em pacotes separados, colocando umas sobre as outras como peças de Lego. Dorothy Sayers, em As Ferramentas Perdidas da Educação, escreve: embora com frequência obtenhamos sucesso no ensino de matérias a nossos alunos, nós lamentavelmente falhamos como um todo em ensinar-lhes a forma de pensar. Eles aprendem tudo, exceto a arte de aprender. Novamente, a educação clássica visa preparar o coração e ensinar aos alunos a como pensar, ao mesmo tempo em que renova a arte de aprender. Ela é diferente de outros métodos, técnicas e filosofias presentes na maior parte das escolas dos dias de hoje. Christopher Perrin condensa: a educação clássica e cristã é uma abordagem tradicional à educação, que mescla a teologia cristã com o currículo histórico e com a pedagogia das 7 artes liberais, de modo a produzir para a sociedade líderes caracterizados pela sabedoria, virtude e eloquência. A educação clássica trabalha com a finalidade de verdadeiramente compreender as ideias da civilização ocidental encontradas nos grandes livros escritos no decorrer da história. As 7 artes liberais, gramática, lógica, retórica, aritmética, geometria, astronomia e música, são ensinadas de maneira tradicional. A educação cristã clássica visa cultivar a sabedoria, a virtude e a busca pela verdade em um ambiente reflexivo e centrado em Cristo. Perrin também acrescenta que a educação clássica instrui os desejos e o entendimento, valoriza a discussão e a contemplação, encoraja uma compreensão do passado, se adapta às descobertas e aos novos conhecimentos, cria um fundamento que sustenta qualquer profissão, prepara líderes, associa-se com a igreja. Você não se surpreenderá ao ouvir que a história exerce um papel importante na educação clássica. Conhecemos a história por meio dos escritos de pessoas que vieram antes de nós. Platão, Homero e Virgílio nos iluminam com pensamentos e experiências gregas e romanas. Lemos sobre nossas raízes de liberdade, justiça, fé, beleza e direitos civis nos grandes livros. Por quê? Porque os classicistas acreditam que somente através da construção em cima do passado é que podemos nos preparar para o futuro. Assim como pensadores cristãos fizeram antes de nós, podemos pegar a riqueza do passado e dela aprender. A civilização ocidental, ou a incorporação em sociedade do comportamento, dos valores e das ideias da cultura ocidental, forneceu-nos a maior parte da ciência, da literatura, da arte, da democracia e do comércio dos quais dependemos hoje. A civilização ocidental veio de uma compreensão de mundo judaico-cristã. Desde a época de Platão, a civilização ocidental afirmou a realidade da verdade, da beleza e da bondade. A compreensão cristã de que o próprio Deus é essa realidade e é, portanto, a essência da verdade, da beleza e da bondade, foi o que levou à ascensão da universidade na Europa medieval. Ela foi nomeada universidade por ocasião do debate que surgiu sobre se na verdade poderíamos conhecer os princípios universais ou se eles não seriam apenas nominais. Esta declaração está em direto contraste com expressões modernas de ceticismo sobre a realidade da verdade, da beleza e da bondade, como notamos nas filosofias do relativismo, conhecimento, verdade e moralidade não são absolutos, do pragmatismo, conhecimento, verdade e moralidade são apenas úteis, não verdadeiros, podem, se necessário, ser ignorados, e do solipsismo, o eu é tudo que sabemos existir. Os classicistas creem que um retorno da tradição da sabedoria e do deleite na bondade, na verdade e na beleza encontradas em Deus ajudará a reverter o distanciamento que a civilização ocidental sofreu de suas raízes na cultura ocidental.
Civilizações do passado, principalmente os valores cristãos, ajudaram a construir a cultura ocidental. Por definição, os progressistas buscam mudar a sociedade e construir novas estruturas sociais. Eles minimizam influências históricas conforme trabalham para reestruturar a cultura. Precisamos concordar sobre o que é a verdade, a bondade e a beleza. Do contrário, colocamos os pilares de nossa cultura em grande risco. Os classicistas dependem das Sagradas Escrituras. Elas contêm alguns dos escritos mais antigos sobre temas que fluem ao longo da história da humanidade. A Bíblia aborda a rivalidade entre irmãos, infidelidade, escravidão, genocídio, assassinato e ganância. Ela oferece uma das explicações mais antigas para a corrupção geopolítica e o sofrimento de uma nação. Ela descortina as motivações por trás das guerras e opressões e oferece soluções políticas que conduzem à paz e à prosperidade. Os relacionamentos, característica principal da sociedade humana, são demonstrados em grande detalhe na Bíblia. Os leitores aprendem sobre interações entre irmãos, pais, casais e nações. A Bíblia trata de dinheiro, negócios, comércio e investimento. Ela define trabalho e descanso, negócio e ócio. Certamente nenhuma pessoa instruída pode se dizer como tal sem uma exposição profunda às Escrituras. A Bíblia é nosso mapa. As Escrituras fornecem um mapa detalhado para a nossa jornada, com certas rotas claramente bloqueadas e outras desnecessariamente difíceis. Temos uma ideia de quais caminhos nos levarão a determinado destino sem repetir os erros de outros. Também podemos aprender de outros que trabalharam para compreender o passado e a verdade de Deus conforme revelada no decorrer da história. Em uma escola clássica se lê Homero, Aristóteles, Virgílio, Agostinho, Bunyan e C.S. Lewis. Pelo Espírito Santo, por meio da Palavra de Deus, usamos esses textos para reconhecer a preservação da nossa cultura em sua melhor forma. A verdade é compreendida em Agostinho e a moralidade é refletida em Aristóteles. Estes, assim como outros autores, escreveram livros que lidam com valores e ideias fundamentais. Acreditamos que a Bíblia é o maior de todos os livros. Uma lista dos grandes livros, expandida no livro The Well-Trained Mind, pode incluir, mas sem se limitar, os seguintes livros: Epopeia de Gilgamesh, cerca de 2500 a.C. A Ilíada e a Odisseia, de Homero, cerca de 850 a.C. Medeia, de Eurípides, cerca de 431 a.C. A República, de Platão, cerca de 387 a.C. Poética e Ética, de Aristóteles, 384-322 a.C. Da República, de Cícero, 54 a.C. Eneida, de Virgílio, cerca de 30 depois de Cristo. A Guerra dos Judeus, de Joséfo, cerca de 68. Confissões e a Cidade de Deus, de Agostinho, cerca de 400. Beowulf, cerca de 1000. Aquinas, Selected Writings, cerca de 1273. O Inferno, de Dante, 1320. Os Contos de Cantuária, de Chaucer, cerca de 1400. O Príncipe, de Maquiavel, 1513. Utopia, de More, cerca de 1516. Meditações Divinas, de Donne, cerca de 1635. Princípios da Filosofia, de Descartes, cerca de 1644. O Paraíso Perdido, de Milton, 1664. Pensamentos, de Pascal, 1670. O Peregrino, de Bunyan, 1678. Ensaio sobre o Entendimento Humano, de Locke, 1690. Do Contrato Social,
de Rousseau, 1762. Crítica da Razão Pura, de Kant, 1781. Os Direitos do Homem, de Paine, 1792. Frankenstein, de Shelley, 1818. Autoconfiança, de Emerson, 1844. O Manifesto Comunista, de Marx e Engels, 1848. Walden, de Thoreau, 1854. Crime e Castigo, de Dostoiévski, 1856. A Origem das Espécies, de Darwin, 1859. Grandes Esperanças, de Dickens, 1861. Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, 1883. A Interpretação dos Sonhos, de Freud, 1900. A Inocência do Padre Brown, de Chesterton, 1911. A Poem with Notes and Grace Notes, de Frost, 1924. Mein Kampf, de Hitler, 1939. A Revolução dos Bichos, de Orwell, 1945. O Diário de Anne Frank, de Frank, 1947. Homem Invisível, de Ellison, 1952. Cristianismo Puro e Simples, de Lewis, 1952. Por que não podemos esperar, de King Jr., 1964. Alguns podem se sentir sobrecarregados com essa breve lista, ou talvez desconfortáveis. Isso é esperado, mas há um importante propósito em ser exposto a essas obras.